Hoje você vai entender por que Neymar, mesmo sendo um dos maiores talentos da história do futebol, é tratado como vilão por milhões de pessoas. E no final desse vídeo, talvez você perceba que o ódio a ele não tem a ver com futebol, mas com a dificuldade humana de aceitar gênios vivos. Desde criança, Neymar fazia coisas que não se explicam com treino. Não era só habilidade, era intuição, era instinto. Enquanto outros aprendiam fundamentos, ele improvisava. Enquanto outros seguiam regras, ele criava atalhos. Isso é a definição de um gênio. Mas o problema começa quando o talento foge do controle. Porque o mundo gosta de gênios, desde que eles sejam obedientes. Neymar nunca foi. Ele sorria quando deveria ser sério, arriscava quando deveria segurar o jogo, driblava quando esperavam um passe simples. E cada uma dessas escolhas construía algo invisível, mas poderoso: o ressentimento. Porque quando alguém faz o que ninguém mais consegue, as pessoas não perguntam como, elas perguntam por que ele pode e eu não? Quando Neymar surgiu, ele não foi visto apenas como um jogador. Ele foi transformado em símbolo. Chamaram de novo Pelé. Colocaram o futuro da seleção em seus ombros. Esperavam que ele salvasse o futebol brasileiro sozinho. Tudo isso antes dos 20 anos. Mas existe um detalhe cruel nisso tudo. Símbolos não podem falhar. Símbolos não podem sentir dor. Símbolos não podem ser humanos. Só que Neymar era. Quando ele caía em campo, diziam que era teatro. Quando se machucava, diziam que era frágil. Quando respondia críticas, diziam que era mimado. O erro dele nunca era só erro. Era caráter, era personalidade, era motivo de julgamento público. E aqui existe algo que quase ninguém percebe. Quanto maior o talento, maior a expectativa. E quanto maior a expectativa, menor a tolerância ao erro. Neymar passou a ser julgado por um padrão impossível. Se fazia gols, diziam que não decidia. Se decidia, diziam que não liderava. Se liderava, diziam que não era sério. Nunca era suficiente, porque o problema nunca foi desempenho, foi comportamento. Ele não correspondia à imagem que criaram. E quando alguém não corresponde à expectativa coletiva, o público transforma a admiração em cobrança, e cobrança em ódio. Existe algo que poucas pessoas admitem, mas que explica tudo. O ódio ao Neymar nunca foi apenas esportivo. Ele incomodava pelo estilo, pela liberdade, pela ousadia de ser diferente. O futebol moderno quer eficiência, disciplina e controle. Neymar oferecia improviso, emoção e caos criativo. E sistemas odeiam o caos. Porque o caos revela falhas. Mostra que nem tudo pode ser previsto, que nem tudo pode ser domesticado. Quando um gênio aparece, ele expõe os limites do sistema. Ele prova que a regra não é absoluta, que o manual não explica tudo. E isso gera rejeição. Por isso, mesmo com gols decisivos, títulos importantes e números históricos, sempre diziam que faltava algo. Faltava postura, faltava seriedade, faltava maturidade. Mas talvez o que faltava não fosse nele. Faltava no mundo a capacidade de lidar com alguém fora do padrão. O gênio lembra as pessoas do que elas nunca ousaram ser. Ele confronta escolhas seguras. Ele escancara limites pessoais. E isso dói. É mais fácil atacar o diferente do que admitir a própria frustração. Por isso o gênio é atacado enquanto vive, questionado enquanto cria, diminuído enquanto entrega resultados. O mundo só gosta de gênios quando eles viram passado, quando não incomodam mais, quando não desafiam mais nada. Enquanto estão vivos, são pressionados a se encaixar. E quando não se encaixam, são punidos. Neymar pagou esse preço. Pagou com críticas desproporcionais, com julgamentos morais travestidos de análise esportiva, com uma cobrança que nenhum outro jogador da sua geração enfrentou. Neymar não é perfeito. Nenhum gênio é. Ele erra. Ele exagera. Ele sente. Mas talvez o maior erro não tenha sido dele. Foi nosso. Esperamos que ele fosse apenas um jogador, quando ele sempre foi algo maior. Um símbolo de criatividade em um mundo que prefere obediência. Um lembrete de liberdade em um sistema que valoriza controle.
Uma prova viva de que nem tudo precisa ser previsível para ser genial. A pergunta nunca foi se Neymar é um gênio. Isso o talento já respondeu. A verdadeira pergunta é outra. Por que o mundo insiste em destruir aquilo que não consegue controlar? Porque no fim, o ódio ao Neymar não fala sobre futebol. Fala sobre como tratamos pessoas extraordinárias, antes de sentir falta delas.